Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Muito bem-vindos, você meu amigo, você minha amiga. Estou aqui hoje para ministrar para vocês um super aulão especial focado na prova de soldado PM aqui do estado de São Paulo. Hoje eu vou corrigir para vocês a prova de 2019, segunda aplicação. Se você tiver interesse, o canal Tudo é História dispõe também da prova de 2019, porém a primeira aplicação. Mas antes da aula, deixe seu like. O canal Tudo é História deu uma turbinada muito legal no clube de canais. Seja membro do canal Tudo é História por apenas R$ 2,99. Eu acabei de postar lá 4 super aulas com qualidade de estúdio, beleza? Bom, pessoal, outra novidade bacana. Além da correção, o que eu vou oferecer para vocês? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link de aulas teórico-expositivas dos temas que eu abordar nos exercícios da prova de 2019. Assim você pode estudar com foco em cima dos assuntos que normalmente são cobrados na prova de soldado PM aqui do glorioso estado de São Paulo. Sem mais recados, vamos embora. Exercício 36. Primeira Guerra Mundial, a causa imediata da eclosão do conflito, foi o assassinato em Sarajevo, em 28 de junho de 14, do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, por um militante nacionalista sérvio. O fato motivou um ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia, e em 28 de julho seguinte, a declaração de guerra àquele país. Na verdade, as tensões e rivalidades que desde meados do século XIX envolviam as principais potências europeias e não europeias. Havia crescido a tal ponto que foi rompido o equilíbrio de poder que governava a política internacional. Entre os fatores que contribuíram para a eclosão do conflito bélico citado no excerto, pode ser apontado. Gente, olha só. Primeira Guerra Mundial, assunto manjado nas provas da PM aqui no estado de São Paulo. Vou deixar na descrição desse vídeo uma aula completíssima de Primeira Guerra Mundial que o canal Tudo é História dispõe. Bom, o curioso é que o enunciado, ele menciona o estopim da guerra, né? Não é o real motivo da guerra. A morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, né? Até trava a língua. Quando ele visitava Sarajevo, na Bósnia, e um grupo terrorista sérvio, né, a Sérvia, que era vizinha à Bósnia, e lutava para libertar a Bósnia do domínio austríaco, né? A morte do arquiduque Francisco Ferdinando é o estopim da guerra. Ela teve outros fatores. A disputa por mercados consumidores na África e na Ásia entre as superpotências europeias, o nacionalismo exacerbado que estava em vigor na Europa, né? Foi uma guerra capitalista, uma guerra imperialista, a paz armada, né? Os países da Europa se armando até os dentes, as políticas de alianças. Agora, muita gente diz que os revanchismos estão entre as principais causas da guerra. Todo mundo tinha uma conta a acertar com alguém na Europa, né? Existia um revanchismo anglo-germânico, né? Entre ingleses e alemães, por conta do crescimento industrial da Alemanha, que irritou pra caramba a Inglaterra, que até então mandava e desmandava no mundo, e um outro revanchismo ainda mais, né, importante, que pesou ainda mais para a eclosão da guerra, que é o revanchismo franco-germânico. Os franceses detestavam os alemães, né? E por que os franceses detestavam os alemães? Porque quando a Alemanha estava em processo de unificação territorial, com o senhor Otto von Bismarck liderando esse processo, a Alemanha acabou tomando da França as ricas regiões de Alsácia-Lorena. A França perdeu Alsácia-Lorena para a Alemanha e não se conformava. Então, na raiz da Primeira Guerra Mundial,
restava esse revanchismo da época da unificação da Alemanha? Veja aí, pessoal, se você acertaria. A resposta correta é a A. O revanchismo da França contra os alemães que haviam anexado territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana. Beleza? Então vamos lá. Exercício 37. Joseph McCarthy, jovem senador de Wisconsin, interrompeu no cenário nacional americano em fevereiro de 50 ao revelar que tinha em mãos uma lista de comunistas que trabalhavam no Departamento de Estado. Cada vez que ele repetia a acusação, nos dias seguintes mencionava um diferente número de comunistas em tal lista. Mas a acusação pareceu plausível a muitos americanos porque foi feita no auge da ameaça vermelha do pós-guerra, do pós-segunda guerra. O auge da ameaça vermelha do pós-guerra pode ser relacionado... E aí, coleguinhas? Guerra Fria, um outro assunto muito cobrado na prova de soldado PM. Vai ficar na descrição desse vídeo, uma aula filé que o canal Toda a História dispõe sobre Guerra Fria. Por partes. Gente, macartismo foi uma paranoia comunista durante a Guerra Fria, nos anos 50, e o nome macartismo deriva do pai da obra, o senador Joseph McCarthy, que enxergava comunista pendurado em árvore. O cara infernizou, por exemplo, Charlie Chaplin, acusando o cara de prática comunista por causa do filme Tempos Modernos do Chaplin. Era um paranoico anticomunista, Agora, nos anos 50, o texto está dizendo a população acreditou por quê que poderia ser verdade aquela conspiração comunista toda. 2 detalhes, basta você lembrar que em 1949 o Mao Tse-tung chega ao poder na China, implantando a República Popular Socialista da China, um governo comunista no gigante asiático, e logo na sequência, nos anos 50, tem a eclosão da Guerra da Coreia, entre a Coreia do Sul capitalista, que contou com a ajuda dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte comunista, que contou com a ajuda dos chineses, No final, a Coreia foi repartida pelo paralelo 38 em Coreia do Sul capitalista e Coreia comunista, E o lado comunista até hoje tem aqueles caras meio desajustados lá dos Kim Jong que governam a Coreia do Norte. Então, coleguinhas, a resposta correta é a C. Ao contexto de Guerra Fria, ao Partido Comunista Chinês que chegava ao poder e ao início da Guerra da Coreia. Deixa eu marcar um ok aqui de corrigido. Vamos lá, 38. Em termos econômicos, o Estado Novo caracterizou-se... Bom, gente, Vargas não preciso nem dizer, que é um outro assunto muito cobrado na prova de soldado PM aqui do estado de São Paulo. Eu devo ter no canal umas 15 aulas de Era Vargas. Vou deixar alguns links na descrição desse vídeo para você terminar os seus estudos antes da prova de abril que está chegando aí, hein? Gente, facinho. Bastava você lembrar, peraí, Estado Novo, fase fascista, onde o Getúlio governou o Brasil com características autoritárias, uma forte intervenção do Estado na economia. O Getúlio começou a construir a indústria de base sob controle do Estado brasileiro. É a época que ele construiu a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Foi feita algumas descobertas de petróleo no Brasil e minérios, porém ainda não existia a Petrobras é dos anos 50. Bastava lembrar de um Vargas que pretendia industrializar o Brasil sob tutela do Estado, que você acertaria esse exercício aqui em questão. A resposta correta é a C. Pelo forte intervencionismo estatal com a criação de conselhos regulatórios, como o Conselho Nacional de Petróleo, conselho esse que foi responsável depois, nos anos 50, por chefiar a criação da Petrobras. Vamos lá. Exercício 39. Esse aqui é o que eu achei mais confuso dessa prova. A Assembleia Constituinte instalou-se em 1º de fevereiro de 87 e a Constituição foi promulgada no ano seguinte, em 5 de outubro de 88. É a mais extensa Constituição brasileira. Tem 250 artigos principais, mais 98 das disposições transitórias. Está em vigor até hoje. Essa Constituição, galera, o canal Tudo é História tem uma aula completíssima sobre a Constituição de 1988, tá? Não esquece de conferir na descrição desse vídeo. Bom, gente, essa Constituição que está em vigor até os dias de hoje, como o texto diz, ela começou a ser elaborada em 85,
pós-governo Figueiredo, término do regime militar. Essa Constituição foi criada sob a tutela, né, de Ulisses Guimarães, foi ele o responsável, né, pela Assembleia Nacional Constituinte, chamada de Constituição Cidadã, criou proteção a minorias, manteve leis trabalhistas, etc. e tal. E uma das críticas que essa Constituição é vítima constante é porque ela realmente é muito extensa e uma lei acaba contradizendo outra lei e tal. A resposta correta, veja aí se você acertaria, é a A, garantir o voto facultativo para os analfabetos. Beleza? Exercício 40. Em 1979, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica dos Partidos, incluindo o substantivo que extinguiu a Arena e o MDB, e reestabeleceu a liberdade partidária no país. Pela aprovação do substitutivo, votaram 299 deputados e 41 senadores. Só 9 deputados faltaram à sessão. Bom, meus caros, olha que tem uma pista bem interessante aqui, né? Dá uma só olhada, o bipartidarismo foi estabelecido e lá não identifiquei o conteúdo desse exercício. Gente, regime militar também cai muito na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu não tenho uma aula sobre regime militar, porque o YouTube tem, né, vocês sabem, né? Alguns assuntos o algoritmo tesoura, mas eu tenho uma aula sobre os atos institucionais, do número 1 até o 5, né? Lembrando que o AI número 5 é o mais famoso e mais cobrado ato institucional. E a palavra bipartidarismo remete ao AI número 2, criado no governo Castelo Branco. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era um partido de oposição vigiada, oposição controlada, né? Então, a palavra bipartidarismo remete a AI número 2. Por exemplo, se fosse eleição indireta para governador de estado, é o AI número 3. Fechamento do Congresso, cassações, plenos poderes para o presidente, AI número 5. Clica aqui na descrição desse vídeo e veja a aula sobre os atos institucionais. Aqui, o professor já deu a resposta na explicação, D de dado, por ato complementar ao ato institucional número 2 de 1965. Beleza, meus caros? E agora, o último exercício da prova de 2019, aplicação de número 2. Figueiredo, mais uma pergunta de regime militar, hein? Prosseguiu no caminho da abertura política iniciada no governo Geisel. O comando das iniciativas ficou nas mãos do general Golbery e do ministro da Justiça Petrônio Portela. Durante o governo Figueiredo, a abertura política avançou com... Bom, meus caros, a abertura lenta, gradual e segura do regime militar de volta para a democracia começou no governo Geisel, né? O Geisel que governou ali de 74 até 79, quando entra o Figueiredo. No governo Geisel, ele acabou com a AI número 5, né? Permitiu eleições parlamentares, porém foi no governo Figueiredo que outras medidas de abertura política tiveram prosseguimento. E assim que ele tomou posse, a pressão foi muito grande para que ele permitisse a volta dos exilados políticos, né? Aqueles que foram embora do Brasil durante o regime militar. E pensando nisso, o presidente Figueiredo assinou a lei da anistia, que permitiu a volta dos exilados políticos que não se envolveram com atos de terrorismo e com atos de guerrilha armada. Beleza? Então a resposta é B de bola, a aprovação pelo Congresso da lei de anistia em agosto de 79. Galera, o canal Toda História também tem uma aula sobre a lei de anistia, ó, top! Bom, obrigado pela companhia de vocês, fique conosco. Se você gostou e quer ajudar o canal Toda História, manda essa aula no WhatsApp aí dos estudos, pro pessoal do soldado PM aí que está estudando para a prova. Compartilha, dá like. E se você gostou muito, seja membro do canal Toda História. Lá tem aula com qualidade de estudo sobre Segunda Guerra, sobre Primeira Guerra, ó, assuntos bem cobrados na prova de soldado PM. Um abraço e até a próxima aula.